Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, vamos continuar a falar sobre o Egito. A periodização da história egípcia. Na aula anterior, falamos sobre o período pré-dinástico. Hoje, vamos falar sobre o período dinástico, que está dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Alguns livros colocam como Alto Império. O Antigo Império. Durante a maior parte deste longo período, os faraós conseguiram impor sua autoridade ao reino e, auxiliados por seus funcionários, coordenaram a construção de grandes obras públicas, entre elas as pirâmides de Quéops, Kef e Mequerinos. Observem a imagem das famosas pirâmides egípcias. O Médio Império. Nesse período, os egípcios expandem seu território em direção ao sul, conquistando a Núbia, uma região rica em minerais, entre os quais o ouro. Apesar da prosperidade material, o reino continuou envolvido em guerras e revoltas internas, que o enfraqueceu. Isso encorajou os Hicsos, um povo originário da Ásia Central, a atravessar o deserto e invadir o Egito, conquistando-o. A vitória dos Hicsos deve-se ao uso do cavalo e do carro de combate, desconhecidos pelos egípcios naquela época. O domínio dos Hicsos em território egípcio durou mais ou menos 150 anos. O Novo Império. Este período iniciou-se com a expulsão dos Hicsos. Amoses IV, o líder militar da luta contra o invasor, inaugurou uma nova dinastia. Mas por volta de 1250 a.C., os hebreus, sob a liderança de Moisés, conseguem fugir do Egito. As conquistas militares foram retomadas por Ramsés II, que derrotou o povo asiático como os hititas. Em 662 a.C., os assírios invadem o Egito, mas Psamétrico I expulsa os assírios e se torna faraó. Já em 525 a.C., os persas dominaram o Egito. E aí, durante 2500 anos, os egípcios foram dominados pelo Império Persa, mas também depois pelos macedônios, romanos, árabes, turcos e ingleses. Na organização econômica, a agricultura era a base da economia egípcia e, como já vimos, dependia das águas do Nilo. O trigo, a cevada, os legumes e as uvas constituíam as principais culturas. Os egípcios se dedicavam também à criação de bois, asnos, patos e cabritos. Além disso, praticavam também a mineração de ouro, pedras preciosas e o cobre, este muito usado nas trocas comerciais com outros povos. O comércio era importante também. Havia a chamada base de trocas, mas limitava-se a um pequeno comércio e a permutação de artigos de luxo como o exterior. A escrita egípcia. A escrita surgiu no Egito por volta de 3000 a.C. Os caracteres que os egípcios usavam para escrever eram chamados hieróglifos, usados geralmente em inscrições oficiais e sagradas gravadas em pedra. Observe a imagem. Os egípcios desenvolveram também uma forma simplificada dessa escrita hieróglifa, chamada hierática, escrita dos deuses, utilizada principalmente pelos sacerdotes sob madeira ou papiro. Observem a imagem de um papiro e uma escrita, no caso, hierática. Havia ainda a escrita demótica, uma escrita do povo mais popular, que era uma simplificação da hierática, geralmente usada em cartas e registros sob papiro. Eles usavam tinta feita de fuligem e algumas vezes decoravam suas escritas com tinta vermelha. A religião. A religião egípcia foi uma instituição dominante em todos os aspectos da vida dos egípcios. A princípio foi acentuada, politeísta,
Cada localidade possuía seus próprios deuses. A unificação política, com essa unificação, reduziu o número dos deuses locais a um conjunto de grandes deuses nacionais. A divindade mais popular era Osíris, simboliza muitas vezes o próprio Nilo e seu nome estava ligado a uma lenda na qual seu irmão Sete o assassinara, reduzindo o corpo em pedaços. Recuperando a vida graças à sua esposa Ísis, passou a habitar a morada dos deuses, onde julgava os mortais de acordo com suas ações na terra, o famoso tribunal de Osíris. A tentativa de implantar o monoteísmo na religião egípcia foi feita por Amenófis IV, criando um culto que personificava todos os deuses em um único, chamado Atom, representado pelo disco solar. Amenófis chegou a mudar a capital, Tebas, para uma nova cidade e criou o quê? Um novo deus. A intenção era enfraquecer os sacerdotes, o poder não só religioso como político. Mas com a morte prematura de Amenófis IV, a reação sacerdotal contra a nova concepção religiosa fez-se sentir bem forte. E aí foi restaurado o culto a Amun-Ra, sendo que o sucessor de Amenófis trocou o nome de Tutankhaton por Tutankhamon. Estudem e até a próxima!